Sempre uma live nova aqui de manhãzinha para começar o dia cheio de ideias borbulhando na cabeça. Hoje eu quero falar sobre 3 coisas que deixam o seu vídeo mais chato, tá? Então, essas 3 coisas eu sinto em vários vídeos que as pessoas fazem por aí, eu sinto que muita gente acaba caindo nesses problemas, então eu quero deixar essa dica aqui para você deixar o seu vídeo mais atraente, mais atrativo e que engaje mais, que faça com que as pessoas fiquem mais tempo assistindo os seus vídeos, tá? A gente vai precisar de alguns recursos aqui, então algumas dessas coisas não vão poder ser feitas, por exemplo, numa live, tá? Então a gente vai ter que usar outro tipo de recurso, mas vamos conversar num geral sobre vídeos de uma maneira geral, sobre vídeos gravados ou vídeos ao vivo também, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que deixa o nosso vídeo chato, primeira coisa é monotonia. Então, se eu vier aqui e falar para vocês sempre com o mesmo tom de voz, sempre na mesma intensidade da minha voz, do mesmo jeitinho, parecendo uma aula, isso vai gerar sono em vocês, e não é essa a intenção. Então a gente precisa modular a nossa voz para que ela seja mais atraente, para que ela fique mais dinâmica, para que ela seja mais interessante para quem está ouvindo, tá? E aqui, ó, não é só questão de volume, não é só questão de ritmo, é uma questão de tudo junto, tá? Então, se eu quiser chamar a atenção do meu público e ficar falando toda hora no meu vídeo, sempre com o mesmo tom, mas um tom mais alto, mais alto, mais alto, pensando que isso vai trazer energia, que vai trazer empolgação, que o público vai ficar animadíssimo, não é. O público vai continuar triste, vai continuar chateado com esse vídeo. Por quê? Porque o vídeo está sempre no mesmo tom. É um tom alto, mas é sempre o mesmo tom, não tem variações. Tá? Então, é preciso fazer essa onda com a sua voz. Então, é preciso trabalhar a entonação, trabalhar a ênfase, trabalhar pausas, tudo isso para fazer essa mudança de ritmo, essa mudança de volume, né? Variar em alguns momentos, deixar mais alto em alguns momentos, deixar mais baixo em outros. Tudo para trazer o público sempre para a gente, tudo para o público não cair sempre na monotonia, né? Quando a gente entra numa monotonia, seja ela muito alta, muito baixa ou neutra, a gente vai acabar ficando com sono, vai acabar ficando chato. Então, modula a sua voz, varia bastante, brinca com isso, tá bom? Esse é o primeiro ponto, então, monotonia. Segundo ponto, falta de movimentação. E aí é um problema aqui nessa live, né? Ah, você tá falando que tem que se movimentar, mas como é que eu vou me movimentar aqui na frente dessa câmera que tá parada aqui na minha cara? Como é que eu vou fazer uma movimentação aqui? É difícil. Na live realmente é complicado de fazer isso, tá? O que eu vou trabalhar bastante? Eu vou trabalhar o meu rosto, para que quanto mais expressões faciais eu tenha, quanto mais eu consiga mexer com esse rosto, mais eu consiga me aproximar de vocês aqui, de certa forma. Às vezes eu posso dar um zoom na minha cara, sei lá, alguma coisa desse sentido, para gerar essa movimentação. Porque o que acontece? É o efeito missa, que eu chamo. Já for numa missa, vê o padre lá longe, você vê um padre, a figura do padre, ele fica atrás de um púlpito falando. Cara, isso é chato. Por quê? Porque a sua mente, eu não sei o que acontece aqui dentro, mas quando você fica muito focado em um ponto, você fica muito focado num lugar, mesmo que aquilo seja interessante para você, mesmo que aquilo seja legal, que você queira ouvir, mas de repente a sua mente começa a viajar, a deixar aquele lugar. Não sei o que acontece, é a mesma coisa quando você vai num museu e você começa a olhar uma arte abstrata. Não sei se já fez isso, mas você vai lá, você olha um quadro e fala, cara, isso aqui não tem nada a ver. E aí você fica 10 minutos olhando para aquele quadro. Sua mente começa a viajar, ela começa a procurar coisas ali que façam sentido naquele quadro. Tá? Então, isso acontece quando você está falando aqui sem se mexer, né? Sem ter movimentação nenhuma, sem ter corte nenhum, né? A mente de quem está assistindo vai, sei lá, vai se teletransportar, vai começar a achar outras coisas relacionadas não ao que você está falando, mas o fundo, aquilo que ela está percebendo, a visão que ela está tendo, tá? Então aqui nas lives é mais difícil de fazer essa movimentação. Existe como? Estou me aproximando de vocês agora, ó. Tava mais para trás, vem mais para frente. Mudou um pouquinho do fundo, tá? É uma forma de movimentação. Mas uma coisa que você pode fazer nos vídeos gravados, que é muito legal, é a troca de câmera. Então,
A gente pode falar de enquadramento aqui, principalmente de plano principal, de primeiro plano e de primeiríssimo plano. Primeiríssimo plano seria isso aqui, tá? Minha cara totalmente voltada aqui nesse plano, tá? Então só minha cara importa, eu vou passar emoções mais fortes quando eu faço isso. E eu posso falar de primeiro plano, peito para cima. Então aqui eu consigo já ter alguns gestos, eu consigo dar atenção e intenção em mais coisas, não só o meu rosto. Então eu não estou falando só de sentimentos, eu estou falando de conteúdo, eu estou falando coisas lógicas. Então essa mudança de plano é muito legal. Quando você está fazendo um vídeo gravado, você pode deixar gravando em primeiro plano e na edição você fazer essa movimentação em alguns pontos para primeiríssimo plano. Então isso aqui já vai mudar um pouquinho dessa monotonia nos movimentos, dessa monotonia de cenário. Tá? Então isso vai trazer um benefício bem grande para você não deixar seus vídeos tão chatos. Beleza? Legal. E o terceiro ponto é não focar no seu público. E esse ponto é o principal. Esse aqui se você fizer todas essas coisas, se você não ficar monótono, mas se você tiver movimentações e mesmo assim não focar no público, não vai adiantar nada. Tá? Porque o assunto pode ser o mais interessante possível. Eu posso estar falando aqui de uma dica que seja de ouro para alguém que trabalhe com isso. Mas se você não trabalha com isso, isso vai ser chato. Isso vai ser horrível. Eu tenho vários amigos aqui, eu estou usando o meu perfil pessoal para falar sobre vídeos e tudo mais. E eu tenho vários amigos aqui que não vendem nada pela internet, que não trabalham com isso, que não querem vender, não tem produtos aqui. Para esses amigos, eu nem mando minhas coisas, eu nem falo para eles assistirem, porque para eles é chato, para eles não tem sentido nenhum, nada do que eu estou falando. Tá? Eu posso dar aqui uma fórmula para você não deixar seus vídeos chatos. Para eles vai ser chato. Para eles vai ser ridículo, porque não serve para eles. Lembro de uma vez que eu não gosto muito de sertanejo. Vou falar para vocês isso, confessar esse meu problema aqui, mas eu não curto sertanejo de jeito nenhum. E aí um amigo meu ficava me forçando a ir no show de sertanejo. Ele tinha uns argumentos bons, assim, só que não faziam sentido para mim. Eu lembro que uma vez ele foi num show e ele falou que tinha um cara lá que era muito legal e tal, o show deles era cheio de telão, era muito bonito, tinha fogos de artifício no meio, tinha uma hora que um cara entrava numa bola e saía pela plateia, e eu jogando ele dentro dessa bola. Falei, cara, que massa, que legal, deve ser divertido. Ele falou, cara, então você tem que ir nesse show. Falei, putz, mas ainda é sertanejo, né? Então vai ser chato pra mim. Não é meu estilo, não é o jeito que eu gosto, então pra mim vai ser chato. Com os vídeos é a mesma coisa. Então, se você não focar naquilo que o teu público quer, naquilo que teu público deseja, naquilo que vai trazer um benefício para o seu público, provavelmente você caia na chatice também. Se você tá aqui e Daniel Marques não curte também o sertanejo, tamo junto, mano. Somos poucos nesse mundo brasileiro aqui. Então, se você tá assistindo esse vídeo, se você chegou até o meio aqui, até o finalzinho desse vídeo, e não desligou, é porque provavelmente você se interessa por esse assunto de alguma maneira. Tá? Senão você já teria achado chato e já teria desligado isso aqui. Tá bom? Eu também não curto, não curto mesmo. Legal. Então, focar no público, virar um pouquinho, mudar a tonalidade, né? Mudar as intenções da sua fala e tentar movimentar-se, tentar mover um pouquinho aqui do cenário mesmo, né? Se mover um pouco, mudar um pouquinho do cenário para que as pessoas não caiam nessa mesmice, tá? Então essas são as 3 dicas que eu tenho para te dar para não ficar chato, né? Para os seus vídeos não ficarem chatos. Agora, tem 3 coisas também que as pessoas costumam achar que vão deixar um vídeo chato, mas não necessariamente deixam. A primeira delas é o tempo. Tempo. Então, um vídeo longo é um vídeo chato? Não necessariamente. Um vídeo curto é um vídeo que não vai ser chato? Não necessariamente. Tudo depende dessas 3 coisas aqui que a gente falou antes, né? Então tudo depende do seu ritmo, de como você vai se movimentar, de se isso é interessante para o seu público ou não. Então tudo isso vai fazer um vídeo ficar chato ou não, tá? Não ficar chato ou não, né? Não. Ficar chato ou não. Mas o tempo, se um vídeo não é interessante para você, se um vídeo
tá numa mesmice, tá numa mesma linha, ele pode ter 2 minutos, mas você não vai aguentar assistir. Né? Agora, um vídeo bem legal, um vídeo bem bacana, você pode ficar horas e horas assistindo. Então, não tem esse negócio do tempo, ele é muito relativo aqui. Tá? Então, se você deixar seu vídeo legal, se você trabalhar bem, se você tiver um conteúdo bacana, não importa o tempo que você vai gastar para fazer esse vídeo, se ele for bom mesmo, se ele for interessante para as pessoas vão assistir. Tá? Vão assistir. Não vai ficar chato só porque ele é longo. Beleza? Outra coisa, velocidade. Velocidade é o ritmo da fala, né? Então, quanto a gente fala mais rápido, mais lento. E muita gente acredita que se eu falar de uma maneira mais cadenciada, de uma maneira mais lenta, o vídeo vai naturalmente ficar mais chato. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Se o seu ritmo for mais lento, se o seu ritmo natural, se a sua personalidade, né, for mais calma, mais tranquila, não tem nada de errado você usar isso. Pô, tem muita gente que faz vídeos aqui pra internet mesmo e se dá muito bem falando de uma maneira muito calma. É o Leandro Carnal, é um cara que fala sobre filosofia, estilo de vida e tudo mais. E ele é muito lento, é muito tranquilo no seu discurso. Isso traz uma paz, isso traz uma tranquilidade para quem está assistindo e é justamente o que ele precisa naquele momento. Tá? Então, o ritmo, ele não necessariamente precisa ser mais rápido ou mais devagar, que não tem uma resposta certa. Depende do seu propósito, da sua personalidade, daquilo que você quer passando a sua mensagem. Tá bom? O que pode dar errado aqui? Às vezes as pessoas querem falar muito rápido e aí isso pode ser mais perigoso, pode ser mais prejudicial e pode trazer mais chatice ainda para os seus vídeos. Por quê? Porque, ok, tô falando muito rápido aqui, só que eu tô falando uma coisa que você precisa entender, que você precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Você precisa raciocinar um pouquinho sobre isso. E aí eu passei rapidamente de uma coisa importante e você não entendeu essa coisa importante. O que vai acontecer com você como público dessa parte do vídeo para frente? Você não vai mais entender o que eu estou falando. Né? Você vai ficar pensando, não, mas como é que era mesmo aquela parte? O que ele acabou de falar? E vai perder o resto. E eu estou falando rápido e você vai perdendo tudo e chega uma hora que fica chato, você não quer mais assistir porque você se perdeu. Então toma cuidado com esse negócio do ritmo. Tá? Então seja um ritmo que seja equilibrado para você, de acordo com a sua personalidade e de acordo com o seu propósito com o vídeo. Tá? E a última coisa que pode deixar seu vídeo chato ou não é a densidade do assunto. O que é densidade do assunto? Tá, então imagina aqui que eu estou falando para pessoas num mestrado de engenharia química. Estão fazendo mestrado e eu estou falando para essas pessoas. Que tipo de mensagem eu vou precisar passar? Uma mensagem muito mais técnica. Uma mensagem que seja muito mais aprofundada dentro de alguma área, de algum assunto. Né? Se eu falar uma coisa muito rasa, essas pessoas não vão se sentir atraídas por aquilo. Elas já sabem, provavelmente, disso. Tá? É diferente, por exemplo, se eu for falar do mesmo assunto para vestibulandos que estão com problema em química. Cara, se eu falar uma mensagem muito aprofundada, muito difícil, essas pessoas vão achar isso de outro mundo, vão achar ridículo, não vai fazer sentido com o que elas estão vivendo naquele momento. Então, essa densidade do assunto que eu digo é a quantidade de coisas técnicas que você está falando. Quanto você deixa raso ou quanto você deixa profundo seu assunto. Tá? Então, toma cuidado com isso. E isso tem muito a ver com focar no público. Então, se você está focando num público que ainda não conhece muito da área, que ainda está começando naquilo, é melhor você ficar no raso. Tá? Então é melhor você ficar no raso para que você consiga falar uma linguagem que essa pessoa entenda. Tá? Agora, se você está falando com pessoas que já estão aprofundadas naquilo, que já conhecem, vai para o fundo. Vai para o fundo, senão você não vai criar um diferencial com essas pessoas. Tá bom? Então esses são os pontos que eu queria falar na live de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que não tenha ficado chato também, né? Porque essa era a intenção do vídeo, senão não passo credibilidade aqui. Mas tamo junto, se precisar de qualquer coisa, tamo aí. Valeu, até a próxima!